A Evelyn e estou agora apresentando um projeto obrigatório de estágio na área da educação infantil, com o tema Sinto o que Sinto. A gente escolheu práticas virtuais da contação de história. Então, para iniciar, a gente tem como alguns objetivos, né? O fortalecimento e o desenvolvimento. A gente diz fortalecimento porque muitas crianças chegam na sala de aula na educação infantil, principalmente depois da pandemia, e elas não estão adaptadas a tudo o processo social ou até os projetos educativos, né? Então, como é práticas virtuais, a gente tentou manter todos esses objetivos dentro do virtual, que seria o que a gente pode passar como professoras, como um projeto que os pais em casa possam desenvolver tanto quanto uma escola educativa poderia fazer. A gente pensou também no desenvolvimento, porque a gente não quer crianças que sejam estáticas, a gente quer que elas estejam num ambiente que fortaleça, mas que elas não permaneçam só nisso, que elas se desenvolvam, né? Então, a minha vivência, né, nesse estágio, ele me trouxe mais formação acadêmica, porque é um assunto que me fez refletir bastante, principalmente no meu lugar, né? Como prof, ou, por exemplo, eu estou trabalhando como auxiliar, mas não é a mesma posição de tu estar como prof da sala, sabe? Não é a mesma posição de tu ser uma recepcionista na educação infantil ou na limpeza. Então eu me pus num lugar, né, da professora, onde tem que planejar o dia a dia, passar os planos de aula, pensar em cada momento, a saída do banheiro, que música que a gente canta na hora de formar uma filhinha para ir até o parque, por exemplo. Então, tudo isso me trouxe bastante experiência, né? Mais experiência, porque a gente trabalhando na escolinha, a gente pensa, né? Passa pela cabeça, tô pronta, né? Pronta para tudo. Mas não é bem assim, né? Então, cada dia a gente tem novas oportunidades, novos aprendizados, e assim a gente vai se formando melhor, né? E também eu tive um olhar que eu não tinha antes, né, para as novas tecnologias. Um olhar que na verdade já estava muito presente na minha vida, né, que ali tem o celular, tem o computador, tem a TV, tem a Netflix e assim vai indo, né. Mas eu não tinha pensado em usar tudo isso ao meu favor, né, ao favor da educação, do desenvolvimento das crianças, de dar uma oportunidade das pessoas perceberem que a contação de história ela é muito importante na vida de uma criança, no desenvolvimento dela. E também, para mim em particular, me deu um impulsionamento para mim poder fazer leitura, porque eu não tinha muito esse hábito, né? E é um hábito que tem que ser natural, frequente, né? De uma prof, né? Que está se formando e aí tem que continuar nesse estudo. Então, o tema Sinto que Sinto, a gente pensou, porque a gente queria trabalhar bastante as emoções, né? Então a gente trouxe algumas histórias para fazer essa contação, que cada uma delas trabalhava um sentimento ou mais de um, que foi De Onde Vem a Alegria, Cadê o Amor, A Casa dos Sentimentos, Pedro Vira Porco Espinho e O Medo Mora Embaixo da Cama. Então cada um deles, né, a gente fez um planejamento, né, de um dia de planejamento para cada, e a gente foi fazendo algumas atividades, apresentando para eles o sentimento, apresentando a historinha, né? Fazendo alguns questionamentos para eles, para ver o que eles estavam achando, se eles estavam sendo conduzidos diretamente aquilo que a gente estava pensando, né, de início. E apresentando para eles também algumas soluções, né? Daquele sentimento, por exemplo, tristeza. Quando eu estou triste, o que a gente pode fazer? Eu estou me sentindo triste, como posso ajudar, né?
E depois a gente fez algumas atividades, então, atividades bem simples, pintura, com tinta, com giz, com lápis, recorte, montagem de máscara, de uma caixinha surpresa, e assim a gente fez algumas atividades nesse questionamento. Então, como tudo é em práticas virtuais, a gente fez as atividades, né, a maioria, ou quase todas, como sugestões para os pais fazerem em casa. Por exemplo, fazer cartões do que eu amo mais, ou fazer a caixinha onde todo dia ele vai pegar uma coisinha e lá dentro está escrito uma coisa que deixa ele muito alegre. Então, hoje o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá procurar na caixinha o que a gente pode fazer. Então, bota a mãozinha dentro da caixinha e tira lá a parquinho. Então hoje a gente vai passear no parquinho. Coisas que a gente estava pensando em utilizar nesse projeto. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agora eu deixo com a minha colega. Oi, eu sou a Nicole e eu vou falar um pouquinho da fundamentação teórica que a gente utilizou. As principais fontes de referência foi a BNCC e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Na BNCC, a gente encontra os direitos de aprendizagem, que tem como foco o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças por meio dos campos de experiência. A área de concentração escolhida do nosso trabalho foi a de metodologias de ensino, com foco na educação infantil, visando a contação de histórias e também os planos de aula. No campo de experiência, a gente se inspirou no o eu, o outro e o nós, que diz: é na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar. E vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Metodologia. Para esse trabalho, a pesquisa foi do tipo bibliográfica. A gente utilizou autores como o Stelk, a BNCC, o Referencial, entre outros. E sobre as pesquisas também foram realizadas através de livros e artigos sobre a contação de história.